Quem já não olhou para um diagrama de software super complexo e pensou, tá, mas como isso vira código que funciona de verdade? Pois é, hoje a gente vai justamente desvendar os diagramas de sequência da UML. Vamos ver como esses blueprints visuais se transformam quase que linha por linha em código Python funcional. É bem impressionante. Todo sistema de software, no fundo, é uma grande conversa. Várias partes trocando informações. Mas, como a gente garante que essa conversa faça sentido? Quem é que fala primeiro e quem precisa esperar uma resposta? Se não tivermos isso bem claro, é aí que o caos começa. E acredite, sem um plano, sem um mapa para essa conversa, as coisas viram uma bagunça. Uma mensagem que chega fora de ordem, um tempo de espera que não foi previsto, isso pode derrubar um sistema inteiro. A sequência e o tempo não são só detalhes, viu? Eles são a espinha dorsal de um software que funciona bem. Para a gente organizar essa bagunça, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender por que a ordem é tão importante. Depois, vamos aprender a ler os elementos visuais do diagrama. Aí a gente vai adicionar lógica nesse fluxo, ver a mágica da tradução para o código acontecer e, no final, fechar com algumas boas práticas para ninguém mais errar. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça no primeiro ponto. Por que raios a gente precisa de um mapa? Simples, porque assim como numa cidade grande, sem um mapa, os componentes do nosso software ficam perdidos. E o diagrama de sequência é exatamente esse mapa, o nosso GPS. Então, o que é, afinal, um diagrama de sequência? Pensa nele como uma história contada visualmente. O eixo vertical é o tempo, sempre fluindo de cima para baixo. E na horizontal, a gente vê quem são os personagens, quem está participando da conversa. Ele basicamente pega uma funcionalidade complexa e quebra em uma sequência de interações, passo a passo, super clara. E onde se usa isso? Olha, em todo lugar. Sério, desde um fluxo de login super simples até para documentar a comunicação com um equipamento industrial, tipo um CLP num sistema escada, o diagrama é ótimo para mostrar o caminho feliz, sabe? Quando tudo dá certo. Mas ele brilha mesmo para mapear o que acontece quando as coisas dão errado, como um timeout na comunicação, por exemplo. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos aprender a ler o mapa. Quais são os símbolos, os elementos essenciais que formam esse tal de blueprint? São 4 coisas básicas, bem fáceis de pegar. O objeto é quem participa da conversa. A linha de vida, aquela linha pontilhada, mostra por quanto tempo ele existe ali na cena. A mensagem é a seta, a fala entre eles. E aquela barrinha retangular, a ativação, mostra quando o objeto está ocupado processando alguma coisa. Simples, né? Agora, aqui tem um detalhe que é crucial: a diferença entre os tipos de conversa. Uma mensagem síncrona, que é a de seta cheia, é igual uma chamada Modbus. A gente manda a pergunta e fica ali parado, bloqueado, esperando a resposta. Já a assíncrona, de seta aberta, é tipo publicar num tópico MQTT. A gente envia a mensagem e, segue a vida. Não fica esperando. Entender essa diferença é fundamental para o design. Certo. Até agora a gente viu um fluxo reto, linear. Mas e a lógica de programação? E se uma ação só acontece sob uma condição? Ou se precisa se repetir várias vezes? Para isso, a UML tem uma carta na manga: os fragmentos combinados. Pensa neles como blocos de código visuais, ali dentro do próprio diagrama. E olha que exemplo perfeito da tradução. O fragmento out, de alternativo, nada mais é que um if-else. Se a condição de guarda ali entre colchetes tipo corrente maior que o limiar for verdade, o fluxo vai por um caminho. Se não, vai para o outro. É literalmente uma tradução visual da lógica condicional. E se for preciso repetir uma ação, por exemplo, ler um sensor a cada segundo, aí a gente usa o fragmento loop. Ele mapeia direitinho para um laço while ou for no código. Isso deixa tarefas de pólen, por exemplo, super claras no diagrama. Bate o olho e já entende. E se a ação for só opcional, tipo registrar um log bem detalhado, mas só se o modo de debug estiver ligado. Para isso, existe o opt, que é, de forma bem simples, um if sem o else. Limpo, visual e direto ao ponto. Não tem como ser mais claro. Chegamos na parte que para mim é a mais legal, a tradução completa. Vamos ver agora como cada pecinha do diagrama se transforma em uma linha de código Python de verdade. E aqui está a grande revelação. Não tem mágica nenhuma, é quase mecânico. Cada elemento do diagrama tem um correspondente direto no código. Uma mensagem síncrona vira uma chamada de método. Um out vira um if-else.
Um fragmento par para rodar coisas em paralelo pode ser implementado com um Thread Pool Executor. Essa tabela aqui é a pedra de roseta de quem projeta software. É o guia definitivo para traduzir o design em código que funciona. Com tanto poder em mãos, como a gente garante que os diagramas vão ser úteis de verdade e não só um monte de rabisco confuso? Vamos dar uma olhada em algumas regras de ouro. Primeiro, as coisas que a gente deve fazer. Foque em um cenário por diagrama, nada de misturar tudo. Numere as mensagens para facilitar a leitura. Deixe bem claro o tipo de cada mensagem. Use os fragmentos para mostrar a lógica e, pelo amor de Deus, não esqueça de mostrar os retornos das chamadas síncronas, isso é muito importante. E, talvez mais importante, o que a gente deve evitar. Diagramas gigantes e poluídos com mais de 10 objetos, fuja disso. O objetivo é clareza. Separe o caminho feliz dos cenários de erro. Dê nomes que signifiquem alguma coisa para as mensagens. Sério, processa dados não ajuda ninguém. E evite aninhar um fragmento dentro do outro, dentro do outro. Lembrem-se, um diagrama serve para simplificar, não para complicar ainda mais. E aqui fica a regra de ouro. Não tente colocar o mundo inteiro em um diagrama só. Um caso de uso, tipo comandar um disjuntor, vai gerar vários diagramas. Um para sucesso, outro para quando o equipamento não responde, talvez um para falha de autenticação, cada um contando uma história bem específica e clara. E agora, a pergunta final é para a gente refletir. Pensem no sistema em que estão trabalhando agora. Com certeza, tem aquela interação chave, aquela que é meio nebulosa, que ninguém tem 100% de certeza de como funciona. Qual é essa conversa que está pedindo um mapa claro? Qual vai ser a primeira que vai sair da cabeça e ir para o diagrama?